O Oscar acabou, mas a gente ainda tem umas coisinhas aqui pra tratar, tá bem? Para o caso de você ter caído desavisadamente neste canal, eu sou a Jana Viscardi, eu mesma, este é o meu canal. Estamos vivendo um grande drama capilar, acabei de chegar do trabalho, estava aqui querendo gravar pra vocês. E estamos vivendo este drama capilar, com o qual vamos todos conviver juntos, tudo bem? E a gente vai fazer um vídeo pra falar, minha gente, vai falar de linguagem de novo, né? Disso que a gente fala aqui, a gente gosta de falar de linguagem. E a gente gosta de falar de linguagem nas suas diferentes manifestações, na maneira como as pessoas estão aí dizendo as coisas pelo mundo, não é mesmo? E eu vou aproveitar o gancho de uma fala do Rubens Evaldo Filho, um crítico de cinema muito famoso no Brasil, e uma coisinha que ele falou durante a cerimônia do Oscar, a transmissão da cerimônia do Oscar, e que eu acho que não é só ele que fala, eu acho que muitos de nós dizemos isso. Então eu acho que a gente tem que estar muito atente para ter uma linguagem mais bacanuda no nosso dia a dia. A fala dele foi a seguinte: estava aí, né, uma atriz subindo ao palco para falar de um prêmio, apresentar um prêmio. Ele disse o nome da atriz, que é Daniela Vega, e na sequência ele diz: essa moça, na verdade, é um rapaz, um transexual, mas ela tem um dom artístico muito legal, isso é moldura ao filme. Se você não sabe, a Daniela Vega, uma atriz que é a atriz principal de um filme que se chama Uma Mulher Fantástica, filme chileno, que retrata a história de uma mulher transexual que se relaciona com um homem e os desdobramentos dessa relação, os ocorridos dessa relação. E aí vai se falar também sobre a questão da transexualidade, de como essa relação se constitui com este homem, e aí a relação desta família, da família deste homem com esta mulher, e assim segue a história. E por que eu tô te dando este detalhe? Para te dizer, portanto, que nosso querido Rubens Evaldo Filho não necessariamente era um desavisado sobre a questão, poderia ter tido a possibilidade de entender a melhor maneira de se comunicar quando falar sobre este assunto, sobre este tópico. E aí eu estou te dando aqui essa oportunidade de dizer o seguinte, de entender o seguinte: quando se fala sobre uma mulher transexual é uma mulher, tá? Existe todo um cuidado de se discutir essa questão para que ela não seja entendida de maneira estereotipada ou equivocada ou cheia de preconceitos. E, portanto, eu convido você a conhecer canais de pessoas transexuais que discutem esse assunto na internet, porque a transexualidade é um tema significativo, importante, e eu acho que você deveria conhecer mais. A minha contribuição aqui, como uma mulher cisgênero, ou seja, que está de acordo com o gênero que lhe foi designado ao nascimento, é de contribuir para a gente pensar essa linguagem e em nenhum momento de tomar o lugar dessas pessoas que podem falar muito bem sobre esse assunto. Saindo dessa seriedade toda é para engrossar o couro, pra gente falar direito sobre essas questões. Então, começou de maneira equivocada, porque essa moça é uma moça, não é um rapaz. Você pode dizer que ela é uma moça transexual e não que ela é um rapaz. Talvez você não esteja familiarizado com a questão e, portanto, não saiba muito bem como lidar com isso, como dizer. Nessa hora você sempre pergunta, no caso de pessoas transexuais, essa pessoa quer ser chamada, evidentemente, pelo gênero com o qual se identifica, portanto, uma moça. E, portanto, não é um rapaz. E aí tem um outro elemento muito significativo dessa conversa, que é: a sequência da fala é a seguinte: mas ela tem um dom artístico muito legal. Quando a gente usa a conjunção mas, que tem um caráter aí adversativo, ela tem um caráter, portanto, de contraste entre as ideias, a ideia que vem depois do mais com a ideia que veio antes do mais. E ela pode ter também um caráter de compensação. E a gente usa isso muito nesse caráter de compensação. Eu posso te dar outros exemplos, é o caso daquela conversa horrorosa e que é gordofóbica, que diz assim: ah, ela é gorda, mas é bonita. Então você compensa. O gorda vem aí entendido como algo negativo e ruim, e apesar disso, na compensação disso, a pessoa é bonita.
No caso específico essa moça, na verdade, é um rapaz, um transexual, mas ela tem um dom artístico muito legal. Então você compensa a característica da transexualidade trazendo um adjetivo aí, uma característica positiva, que seria o fato dela ter um tom artístico muito legal. Ou seja, é como se a característica primeira de ser mulher transexual fosse algo ruim. E aqui o problema com isso eu não tô aqui propondo que se faça discussão da sua opinião sobre a transexualidade. A transexualidade é uma realidade. E se você não é uma pessoa transexual, não tem por que você questionar se ela pode ou não estar aí presente no cotidiano das pessoas, porque na verdade ela está aí, pronto, e acabou. A minha questão aqui é olhar para a linguagem, para a maneira como você, portanto, está expressando um preconceito, ou então um questionamento disso de maneira absolutamente equivocada, porque você está dizendo que é uma coisa ruim, quando não é. E então você está trazendo um juízo de valor para depois destacar que não, mas tem uma coisa legal nessa pessoa, apesar dela ser transexual. E tudo isso, gente, num momento muito bacana do nosso país, em que uma notícia que foi muito celebrada na semana passada, então eu acho que não é só uma ironia muito grande o Rubens Evaldo Filho usar essa frase justamente para falar de uma atriz que protagoniza um filme que vai falar sobre transexualidade, todos os enfrentamentos, os preconceitos e as dificuldades na vida de uma pessoa transexual, mas justamente na semana em que as pessoas trans estão tendo aí a possibilidade de alterar o seu nome e o gênero no registro civil sem necessidade de cirurgia. Eu tô olhando para baixo porque eu quero ler tudo bem direitinho. Sem necessidade de cirurgia ou laudos e direto já no cartório. Essa foi uma decisão muitíssimo celebrada porque a realidade de uma pessoa trans, os laudos, o que se requeria de uma pessoa trans para que ela pudesse fazer a mudança no nome era algo bastante humilhante para esses indivíduos. Eu até posso convidar alguém para vir falar sobre isso aqui, para trazer esse esclarecimento, porque não sou eu que posso falar bem sobre isso, mas eu sei de relatos de pessoas que eu conheço que são trans, de uma realidade de muita humilhação para conseguir passar por esse processo e tal. Prove que você é uma pessoa trans, ou sei lá, com as coisas mais malucas, mas é neste momento em que o Rubens faz esse comentário, em que a gente celebra uma coisa que é muito importante, e de alguém que é um crítico de cinema que tá falando sobre um filme que fala sobre essas coisas. Então, eu acho que a gente pode exigir um pouco mais de um indivíduo que tem esse grau de formação e possibilidade de acesso a esse tipo de informação. Eu sei que não foi só esse comentário que ele fez que foi ruim, também fez outros comentários não só transfóbicos, mas machistas também. Eu queria me concentrar neste momento só nesse, com cuidado para a maneira como a gente se expressa e se comunica. E você não vai fazer essa combinação aí para fazer essa análise se a pessoa é boa ou não é no que ela tá fazendo. Do tipo, ela é trans, mas ela é ótima. Então, que esteja claro para você que faz uso disso sem perceber e depois justifica, não, mas eu não quis ser preconceituoso. Essa compensação, ela destaca que uma coisa é ruim e a outra que é boa. E se ela está considerando aquilo ruim, está sendo preconceituoso, porque não é passível de opinião. É uma realidade, é o que acontece, que está aí presente no cotidiano das pessoas. Tá bom? Você fica muito bem aí, vamos ver se a gente consegue administrar uma realidade melhor para esse cabelo. Me conte se você já viveu essa experiência de fazer uso dessa compensação. Com certeza você já viveu uma história assim, de você achando que tá fazendo um elogio, mas na verdade está sendo preconceituoso, achando que está falando uma coisa incrível, mas na verdade está sendo preconceituoso, ou seja lá mais o que for, usando a conjunçãozinha a mais. Me conte se você já fez isso no seu cotidiano e se deu conta disso no meio do processo. Beijinho, tchau, tchau.